Em uma pequena cidade do interior, Marília, uma menina de 13 anos, enfrentou a pior dor que uma criança poderia sofrer: a da perda de sua mãe. A morte dela não apenas a deixou com um vazio profundo, mas também desestabilizou todo o seu mundo. Seu pai, que antes era carinhoso e responsável, foi consumido pela amargura, mergulhando na profunda tristeza do luto que o afastou emocionalmente de Marília. Um ano se passou, e a vida da menina mudou drasticamente quando seu pai tomou a decisão de se casar novamente. A nova esposa trazia consigo um filho de apenas 1 ano, Fábio, e logo Marília o apelidou de Fabinho. A chegada de Fabinho trouxe um misto de alegria e tristeza a Marília. O pequeno, com seus olhos brilhantes e sorriso inocente, rapidamente conquistou seu coração, e ela se tornou uma irmã protetora, cuidando dele com todo o amor que ainda tinha dentro de si, como se estivesse tentando preencher o vazio que sua vida ficou depois que sua querida mãezinha morreu. Sandra, sua madrasta, parecia não se importar com o menino. A falta de cuidados tornava-se evidente, com refeições frequentemente puladas e banhos que eram evitados, sem preocupação ou cuidado. Era como se a presença de Fabinho a lembrasse do ex-marido que a abandonou, despertando uma raiva e um ressentimento que Marília não conseguia compreender. Mesmo tão jovem, Marília já sentia o peso esmagador da responsabilidade de cuidar do irmãozinho, observando impotente enquanto seu pai se afundava em festas e bebidas, ignorando a família que ele trouxe sem sequer consultá-la. Depois da morte de sua mãe, seu pai mudou drasticamente o modo de pensar e agir. O pai, antes trabalhador e responsável, dava lugar a um homem irresponsável e cheio de vícios. A depressão tomava conta de sua mente e do seu corpo. Marília mal o reconhecia agora. Mas a cada dia, o amor que nutria por Fabinho se tornava um farol em meio à tempestade emocional que a cercava, forçando-a a se tornar a adulta em uma casa onde a infância parecia ter sido esquecida. A pressão de ser a responsável em uma casa que desmoronava a fazia sentir-se ainda mais sozinha. Cada olhar de Fabinho, cada sorriso, era um lembrete do que ela desejava proteger, mas o medo de que tudo desmoronasse ao seu redor a deixava em constante vigilância. Era uma luta diária, e em seu coração, Marília sabia que precisava encontrar uma maneira de salvar não apenas seu irmão, mas também a si mesma. Com o passar do tempo, Marília tentava encontrar maneiras de cuidar do menino, mesmo quando a situação se tornava cada vez mais difícil. Ela fazia questão de preparar comidas saudáveis, garantindo que ele tivesse pelo menos uma refeição adequada por dia. Os banhos, que muitas vezes eram ignorados por Sandra, se tornaram uma rotina divertida para os dois. Marília transformava o momento em brincadeiras com leitura e bichinhos, tentando fazer com que Fabinho se sentisse amado e seguro. No fundo, era uma tentativa de compensar a falta de atenção da mãe dele. E em cada risada que compartilhavam, Marília se lembrava do que significava ser criança, mesmo em meio ao caos que reinava em sua casa. Entretanto, o desafio de Marília não se limitava apenas a cuidar de Fabinho. Ela observava seu pai cada vez mais distante, perdido em sua nova vida, e a falta de diálogo entre eles se tornava cada vez mais dolorosa. Muitas vezes, Marília queria gritar, expressar sua dor, mas as palavras pareciam se perder em meio a tanto sofrimento. A casa, que antes era um lar acolhedor, transformou-se em um caos. A bagunça era constante, com roupas espalhadas e louças acumuladas na pia, criando um ambiente confuso que refletia o estado emocional de seus moradores. Ela tentava em vão deixar as coisas organizadas e limpas, principalmente por causa de Fabinho. Mas quando voltava da escola, a casa já estava bagunçada e suja novamente. Seu pai e Sandra nada faziam a não ser desarrumar e sujar tudo. Era cansativo e desgastante para ela tudo aquilo.
Mas apesar de tudo isso, Marília sempre se destacou nos estudos, sendo uma aluna brilhante com talento especial para cálculos. As responsabilidades pesavam sobre seus ombros, e as noites que deveriam ser momentos de descanso e sonhos eram preenchidas com a preocupação constante com Fabinho e a sensação de que seu próprio futuro estava se perdendo. Mesmo assim, ela tentava se manter firme estudando. Marília teve a oportunidade de participar de um campeonato de matemática e viu nisso uma chance de se libertar por um tempo, um respiro, em meio a tudo que a cercava. Ela se dedicou intensamente aos estudos, mergulhando nos números e nas fórmulas, como uma forma de escapar das tristezas diárias. A competição representava não apenas uma chance de mostrar seu talento, mas também uma oportunidade de sonhar, mesmo que por algumas horas, com um futuro em que tudo pudesse ser diferente. Ela precisava dessa vitória, não apenas para si mesma, mas também para Fabinho, para mostrar que ainda havia esperança e que ela era capaz de conquistar o que desejasse. Ela avisou seu pai e sua madrasta sobre o campeonato, o qual nenhum dos dois deram muita importância. Seu pai assinou a autorização para Marília viajar e participar do concurso, como se estivesse assinando uma entrega de mercadoria. Não ligou a mínima. Marília ficou chateada por um momento, mas conformou-se. Sua principal preocupação era com Fabinho, já que ficaria alguns dias fora de casa. Pediu para que eles cuidassem do menino, ao menos aquele tempo que ela estava fora. Eles concordaram, mas ela não sabia se estavam dizendo aquilo genuinamente, ou simplesmente para ela parar de insistir no assunto. Marília queria acreditar que eles tinham entendido a responsabilidade que deviam ter em sua ausência, para o bem de Fabinho. Um pouco relutante, mas sem muito o que pudesse fazer a respeito, Marília pegou a sua mala e despediu-se de Fabinho com os olhos marejados. Sua madrasta só revirava os olhos diante daquela cena, dizendo que Marília era sempre dramática demais. Sandra não tinha um pingo de amor em seu coração. Ela é o tipo de pessoa que jamais deveria ter tido um filho. Marília pensava enquanto se despedia do menino. Era a primeira vez que ela ficaria tanto tempo sem vê-lo, desde que ele foi morar na casa dela. O menino, em sua inocência infantil, só sorria e acenava para Marília, que ia portão afora, com o coração apertado por ter de deixar o irmãozinho com dois irresponsáveis. O campeonato foi um sucesso. Marília foi desafiada ao máximo, mas saiu campeã absoluta, reforçando ainda mais o seu talento com os números. Seus professores ficaram orgulhosos, e Marília estava tão feliz que queria ter com quem compartilhar aquela alegria. Mas isso não foi possível, pois as tentativas que fez de falar com seu pai e sua madrasta foram em vão. Ela sequer teve notícias do seu irmãozinho estes dias, e isto a deixava agoniada. Ao voltar, depois de alguns dias, Marília encontrou a casa aberta, abandonada e em um estado deplorável, muito pior do que antes. Ela sentiu raiva e repulsa por tanto descaso de seu pai e de sua madrasta. Para seu horror, Fabinho havia sido deixado sozinho esses dias. Os vizinhos ligaram para a polícia, que resgataram o menino sujo e morrendo de fome. O desespero a consumiu. Como eles puderam deixar isso acontecer? Pensou ela. Marília soube pelos vizinhos que o pequeno estava sob os cuidados do conselho tutelar. Ela sentiu que o seu mundo estava desabando. A sensação de impotência a invadiu. E ao olhar para a porta, pela qual a polícia havia entrado, sua mente girava em torno de perguntas sem respostas. Não sabia também onde estava o seu pai e sua madrasta. E o que aconteceria com Fabinho agora? Ela poderia ir buscá-lo? Rapidamente, soube que isso não era possível. Era menor de idade, e se estivesse em casa, na hora em que a polícia chegou, teria sido levada também. Muitas perguntas atormentavam a pequena menina. Será que Fabinho seria amado e cuidado por alguém? A ideia de que ele poderia ser levado para longe a fez sentir que seu coração se partia. Não conseguia suportar a ideia de perder o único laço que ainda tinha com a felicidade.
Enquanto a noite caía, Marília se viu em um mar de emoções, culpa, tristeza e raiva. Ela sabia que precisava lutar por Fabinho, que não podia deixar que a ausência de seu pai e a indiferença de Sandra definissem o futuro do irmãozinho. A determinação começou a crescer dentro dela, como uma chama que se acendia em meio à escuridão. Marília decidiu que não se renderia, que lutaria para trazer Fabinho de volta, não importando o quão difícil fosse a jornada. Era isso que sua mãe teria feito, mesmo ele não tendo o mesmo sangue que ela. Isso demonstra que o amor e a esperança ainda podiam existir, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Os meses seguintes foram horríveis. A culpa corroía Marília, que confrontava seu pai e Sandra a cada briga. As discussões se tornaram frequentes, e a menina não hesitava em apontar que a irresponsabilidade deles levou Fabinho a esta situação. Eles voltaram para casa dias depois que o menino fora levado, mas nada fizeram para trazê-lo de volta. Responderiam a um processo por abandono de incapaz, mas não pareciam preocupados com isso. Enquanto isso, Marília quase enlouquecia de tanta raiva por eles terem deixado a situação chegar àquele ponto. Para ela, cada palavra e cada lágrima eram uma tentativa de fazer com que a verdade fosse ouvida. Mas ao invés de encontrar entendimento, o que recebia em troca era um silêncio pesado ou gritos de raiva. Seu pai, perdido em seu mundo de lamentos e negação, apenas se fechava ainda mais, enquanto Sandra exibia um comportamento cada vez mais hostil, como se Marília fosse a responsável por todos os problemas que enfrentavam. Essa dinâmica tornou o lar ainda mais insuportável, e Marília sentia-se cada vez mais solitária. Suas tentativas de ter o seu irmãozinho de volta não deram em nada. Sandra, sua madrasta, parecia que tinha tirado um peso de sua vida quando levaram Fabinho. Ela não ligava, e seu pai piorava a cada dia. Tudo isso tornava cada vez mais difícil a chance de Marília rever Fabinho. Após algum tempo, ela ficou sabendo que ele tinha sido adotado e que a nova família preferia que ele não tivesse contato com sua família de sangue. Marília chorou por dias. Tamanha era a sua tristeza, mas teve que se conformar com esta nova realidade e seguir em frente. Ao completar 18 anos, Marília tomou a dolorosa decisão de sair de casa, deixando para trás um pai perdido e uma madrasta que mal cuidava de si mesma. Mas toda aquela situação era insustentável, e às vezes ela se pegou pensando como é que conseguiu aguentar tanto tempo, vivendo em meio a todo aquele caos. Ela agora via-se, entre os estudos e o trabalho que havia conseguido, em um pequeno escritório de contabilidade que um dos seus professores a indicara. O salário não era alto, mas ela conseguia pagar a modesta casa que alugou e conseguia pagar pelo seu sustento. Finalmente a sua vida começava a tomar um outro rumo. Pensava em Fabinho todos os dias, todas as horas. A culpa, ainda que não fosse dela, a consumia por ter deixado o pequeno para trás. A paixão de Marília pela matemática começou a se dissipar, pois a rotina exaustiva de trabalho e as preocupações com o futuro ocupavam sua mente. Os números que antes a encantavam agora pareciam distantes, como se fossem um sonho perdido em meio à tempestade que sua vida se tornou. Foi nesse novo capítulo de sua vida que Marília conheceu Daniel, um rapaz que compartilhava de seu amor pela matemática. A conexão entre os dois foi instantânea. Horas de conversa sobre cálculos se transformaram em risadas e olhares cúmplices. Em pouco tempo de namoro, foram morar juntos. Daniel se tornou seu porto seguro, sempre pronto a ouvir e apoiá-la. Ele a incentivava a voltar a estudar, a não deixar que as dificuldades a derrubassem. Marília sentia que podia cada vez mais confiar nele. Estavam a cada dia mais apaixonados. Certa noite, ao notar a tristeza de Marília, Daniel, sempre carinhoso, perguntou: "O que foi, meu amor? Por que você está tão triste?" Marília relutou um pouco, mas estava tão deprimida que começou a chorar no mesmo momento.
Daniel puxou-a para perto e a acolheu em seus braços. Vamos, diga-me o que está te deixando tão tristinha assim. Marília, se sentindo aconchegada e amparada nos braços de Daniel, encontrou coragem para abrir seu coração. Ela contou-lhe sobre sua mãe, sobre o seu pai e sua madrasta, e principalmente sobre como dolorosamente teve de deixar Fabinho. Daniel a escutou tudo com atenção. Sua expressão estava cheia de empatia, e isso fez com que Marília se sentisse um pouco mais leve. Ela percebeu que não estava sozinha e que não precisava carregar toda aquela dor. Como foi bom ser ouvida por Daniel, ela pensou. Quando ela terminou, Daniel a encorajou a procurar novamente pelo irmãozinho. Mas isso significa trazer um passado de volta à minha vida e situações caóticas para a sua, meu amor. Ela disse, não importa, vamos enfrentar isso juntos. Você não conseguirá ser feliz enquanto não tiver o seu irmãozinho junto de você. E eu não serei feliz vendo você triste deste jeito. Vamos dar um jeito. Daniel argumentou. Eu te amo muito, Daniel. Obrigada por tudo. Não precisa me agradecer, meu amor. Quero ser feliz com você e o Fabinho. Seremos uma família feliz. O casal se abraçou e se beijou novamente. Nos dias que se seguiram, decidiram visitar o orfanato para buscar notícias de Fabinho. Essa ideia trazia um misto de ansiedade e esperança. Marília sentia o coração acelerado, imaginando o que poderia descobrir sobre seu irmão. Ao conversarem com a responsável pelo orfanato, eles ouviram que o menino, agora com 9 anos, havia se tornado um pouco rebelde e já tinha sido devolvido várias vezes, passando por inúmeros lares, sem que alguma dessas famílias decidisse de fato adotá-lo. Ele sempre apresentava problemas de comportamento. O coração de Marília se partiu ao ouvir aquelas palavras. Era difícil imaginar Fabinho, um garoto cheio de vida, enfrentando tantas dificuldades. A responsável explicou que Fabinho tinha dificuldade em se conectar com as pessoas e que muitas vezes agia por impulso, refletindo a dor de um abandono que ele não conseguia compreender. Aquela revelação foi um golpe duro para Marília, que sentia uma culpa profunda por não ter estado ao seu lado. O desejo de resgatar Fabinho de sua dor a consumia, e nesse momento, ela decidiu que não poderia mais esperar. Fez um pedido firme à responsável, que a informassem quando Fabinho voltasse para o orfanato, pois ela queria adotá-lo. Aquela declaração soou como um renascimento de sua esperança. Daniel concordou plenamente, fazendo um gesto com a cabeça em tom afirmativo, dando apoio à sua amada. Daniel percebeu a determinação nos olhos de Marília. Ele sempre a apoiara em suas decisões, mas agora viu uma nova luz nela, uma chama de amor que não poderia ser apagada. A ideia de adotar Fabinho não era apenas um desejo, era uma missão que Marília sentia em seu coração. E com esse apoio de Daniel, Marília começou a se sentir mais forte, e as possibilidades pareciam mais reais. Ao saírem do orfanato, Marília e Daniel caminharam em silêncio, mas suas mãos estavam entrelaçadas. A conexão entre eles havia se aprofundado, e pela primeira vez em muito tempo, Marília sentiu que tinha alguém ao seu lado para enfrentar os desafios da vida. Enquanto olhava para o horizonte, sua mente se enchia de planos, não apenas para sua vida, mas também para a vida de Fabinho. Ela sonhava com um lar onde os três pudessem ser uma verdadeira família, onde o amor e o carinho pudessem curar as feridas do passado. Os meses se passaram, e como era esperado, Fabinho voltou ao orfanato. Marília estava determinada a trazer seu irmão para casa. Após longas reuniões e entrevistas, ela conseguiu a guarda provisória do menino. A responsável pelo orfanato alertou Marília sobre os desafios que enfrentaria, pois Fabinho era um garoto problemático. Essa informação apenas reforçou sua determinação. Ela sabia que seu amor e sua dedicação poderiam fazer a diferença. Marília se preparou para enfrentar cada obstáculo, disposta a lutar pelo bem-estar de Fabinho e pela chance de serem uma família novamente. O reencontro foi emocionante, mesmo Fabinho não se lembrando de Marília. Para ele,
Ela era uma estranha que agora ocupava um espaço em sua vida, mas havia algo especial nela que despertava uma sensação de familiaridade nele. Quando Marília o olhou nos olhos, uma pequena faísca de conexão surgiu. Fabinho hesitou, mas no fundo sentiu que podia confiar nela. Com um leve sorriso, Marília disse: "Sei que não se lembra de mim agora, mas sou sua irmã, e prometo que tudo ficará bem." Fabinho, mesmo relutante, assentiu com a cabeça. Havia entre eles um amor invisível, que a pouca idade do menino não era ainda capaz de entender. Assim começou uma nova fase na vida deles. Fabinho era realmente impulsivo e frequentemente se rebelava e desafiava as regras. Em casa, as brigas eram constantes e cada dia se tornava uma batalha. Marília, com amor e paciência, tentava ajudá-lo, mas a tensão entre eles era palpável. Fabinho frequentemente expressava sua raiva com comportamentos desafiadores, como quebrar coisas ou ignorar as regras que Marília tentava estabelecer. Essa dinâmica, embora desgastante, era um reflexo do sofrimento que Fabinho havia enfrentado. E Marília, embora exausta daquelas situações, entendia perfeitamente o porquê de toda aquela revolta. Certa noite, após uma discussão acalorada, Marília se trancou em seu quarto, sentindo-se derrotada. Perguntou a si mesma se conseguiria mesmo ser a irmã e a figura materna que Fabinho precisava. O peso da responsabilidade era esmagador, e a dúvida a assombrava. Com o tempo, a situação se agravou. Fabinho se tornava cada vez mais difícil de lidar. E Daniel, que havia estado ao lado de Marília durante todas as suas provações, começou a se sentir sufocado pela turbulência que cercava a nova vida de Marília. Fabinho não conseguia se dar bem com Daniel. Passava o tempo todo desafiando-o e testando Marília. O menino constantemente era desrespeitoso e quebrava as coisas, como se protestasse o tempo inteiro. A situação estava insustentável para todo mundo. Um dia, em meio a todas essas confusões, Daniel não aguentou e pediu aos berros para que Marília escolhesse entre ele e Fabinho. Marília mal podia acreditar no que ouvira. O amor de sua vida estava pedindo para que ela fizesse uma escolha completamente difícil para ela. "Você não pode me pedir isso, Daniel. Não aguento mais, Marília. Tudo isso é horrível e só piora a cada dia. Não consigo mais viver desse jeito." Daniel disse com a voz embargada: "Por favor, não me peça para escolher entre você e o Fabinho. Isso é cruel demais." Marília respondeu com o rosto entre suas mãos, começando a chorar em seguida. Daniel foi em direção ao quarto pegar suas roupas, já sabendo qual era a escolha de Marília. Quando conseguiu juntar algumas roupas, foi até onde Marília estava. "Não esqueça que te amo, meu amor", disse ele, indo em direção à porta de saída da casa. Marília, soluçando de chorar, respondeu: "Também te amo muito, meu amor." E ela viu Daniel indo embora da sua casa e da sua vida. Marília ficou devastada. Durante semanas ela chorou, sentindo a ausência de Daniel como uma ferida aberta que não cicatrizava, só piorava, doía. O tempo passava e Fabinho continuava com seus conflitos e enfrentamentos. Marília procurou ajuda psicológica, apoio dos professores, mas nada parecia surtir efeito. Os anos passavam e ele continuava igual ou pior. Na adolescência, se tornou ainda mais rebelde. Se metia em brigas, confusões, chegava machucado de vez em quando em casa. Marília tentava a todo custo ser paciente, tentava ajudar e entender os traumas que perseguiam e habitavam o coração do menino. Ela só trabalhava e se preocupava com seu irmão, muitas vezes indo buscá-lo em lugares horríveis para que ele não dormisse na rua. Agora que Daniel havia ido embora há alguns anos, a felicidade parecia distante, difícil de ser alcançada. Ela sentia que devia ajudar Fabinho e estava fazendo isso, mas a tristeza e a desesperança voltaram a habitar o seu coração. Tudo parecia não ter sentido, a vida também parecia não ter. Foi em meio a este cenário triste e obscuro que Marília foi surpreendida um dia, quando estava saindo para o trabalho. Ela avistou um homem vindo em sua direção. Seu rosto era familiar, mas ela não o reconheceu prontamente. Quando o reconheceu,
Teve de se apoiar no muro para não cair. Papai, é o senhor mesmo? Disse Marília surpresa. Sim, minha filha, sou eu. O homem respondeu. Marília não pôde conter as lágrimas. Seu pai chegou perto para abraçá-la. Eu senti tanta falta do senhor, papai. Ela falou em meio a soluços. Eu também senti muito a sua falta, minha filha. O pai de Marília falou enquanto olhava em seus olhos. Como o senhor me achou? Quis saber ela. Eu sempre estive por perto, minha filha, mas esperei o momento certo para voltar para a sua vida. Me prometi que só faria isso quando eu estivesse curado. Posso conversar um pouco com você? Quis saber ele. Claro, papai, vamos entrar, Marília disse. Assim que entraram, ela ligou em seu trabalho, avisando que não poderia ir naquele dia. Inventou uma desculpa qualquer. Precisava ficar e ouvir o que seu pai tinha a dizer. O pai de Marília lhe contou tudo o que aconteceu depois que ela foi embora. Ele ainda passou alguns meses com a mesma vida lamentável que tinha, até que um dia passou mal e foi parar em um hospital, onde recebeu um ultimato do médico: ou parava de beber, ou morreria. A sua mudança começou no momento em que este médico colocou em suas mãos a responsabilidade de continuar vivo ou morrer. No começo, não foi fácil. Teve de mudar hábitos e muitas outras coisas. Aos poucos, foi conseguindo se livrar do vício da bebida e retomou as atividades cotidianas, como limpar a casa e cuidar de sua alimentação. Sandra, percebendo que ele não a acompanharia mais nas noites de farra e nem poderia dar mais festas em casa, passou a ficar cada vez mais dias fora de casa, até que sumiu de vez, nunca mais apareceu. Ele melhorava gradualmente e, com a ajuda dos alcoólicos anônimos, mantinha-se firme no propósito de se manter longe das bebidas. Com o passar dos anos, foi se tornando mais fácil gradativamente, e a bebida não mais o controlava. Agora, ele trabalhava certinho e tinha voltado a ser o homem responsável que sempre foi antes da morte da mãe de Marília. Me perdoa, filha. Com a morte da sua mãe, eu fiquei sem chão. Eu perdi o meu alicerce. Eu desejei morrer junto com ela. Eu estava tão perdido e confuso que acabei fazendo um monte de besteiras. Acabei estragando a sua infância, a sua e a de Fabinho. Sei que você o tem como irmão. Sei que ele mora aqui com você. E sei também que há vários anos não está sendo fácil tudo isso para você. O pai de Marília fez uma pausa e abaixou a cabeça para que ela não o visse chorando. Por favor, minha pequena, me perdoe. A cada palavra, Marília sentia que seu pai estava mesmo completamente arrependido de ter causado tanto sofrimento a ela e a Fabinho. Marília o perdoou e também abriu o seu coração. Contou tudo o que aconteceu desde que ela foi embora, sem olhar para trás. Todos os seus sofrimentos, as suas lutas, o reencontro com Fabinho, o término com Daniel e todas as outras dificuldades que vinha enfrentando desde que decidiu que família era o mais importante. E sua família era o Fabinho, mesmo que isso significasse ter de sacrificar todo o restante. Seu pai a ouviu atentamente e chorou muitas vezes junto com ela enquanto conversavam. Deixe-me te ajudar, filha. Eu quero cuidar de você e do Fabinho, disse ele. Fabinho já é um homem, papai. Ele fez 23 anos mês passado, mas ainda parece perdido. Precisa de ajuda e apoio, respondeu Marília. Então, mais um motivo para que você me deixe ajudar vocês dois. Eu sei que é tarde para muitas coisas e não conseguirei voltar no tempo para compensar vocês de todo o mal que causei. Mas daqui para frente, eu prometo que as coisas serão diferentes. Seremos uma família, e desta vez, uma família de verdade. O pai de Marília encerrou com lágrimas nos olhos. Que bom ter você de volta, papai. Marília o abraçou. Agora é para sempre, minha filha. Eu te prometo, disse o Senhor. A partir daquele dia, tudo mudou na vida deles. Marília foi morar com o pai. E Fabinho, a contragosto, foi junto, pois não tinha como pagar o aluguel e se manter sozinho na casa em que eles moravam. A casa de seu pai estava lindamente reformada, e nem de longe parecia a casa horrível que um dia foi.
Ela estava tão limpa e renovada que era possível dizer que as lembranças ruins tinham realmente ficado no passado. Não lembrava em nada aquela casa de antes. Marília agora conseguia só recordar dos momentos bons que vivera com sua mãe ali. Uma página de um capítulo ruim estava sendo virada, e com um pouco de sorte e amor, para sempre. Mas ainda havia os desafios com Fabinho, que insistia em seus erros e sempre trazia à sua vida o passado obscuro que ele viveu no orfanato e nas casas que passou. Marília e seu pai tentavam a todo custo ajudá-lo, apoiando-o e participando com ele de terapias e de tudo que pudesse trazer alguma ajuda. Ainda havia as brigas e confusões que ele insistia em manter na vida deles. O pai de Marília, não aguentando mais, deu um ultimato em Fabinho. Ou ele melhorava, ou podia ir embora. Aquela situação estava insustentável. Marília, desesperada, pediu para o pai não fazer isso. Por favor, papai, não expulsa o Fabinho. Onde ele vai morar? Não estou expulsando ele, minha filha. Só estou dizendo que se ele ficar, terá de mudar. E agora terá de ser de verdade. Disse o velho senhor convictamente. Pois eu vou embora. Estou cansado de vocês. Estou cansado disso tudo, respondeu Fabinho. Pois então vá, encerrou o velho senhor. Marília ficou desesperada. Parecia que estava tendo um déjà vu. Lembrou que viveu tudo isso com Daniel. A história se repetia, mas desta vez estava sem forças para lutar contra. E no fundo concordou com a atitude de seu pai. Fabinho já era um homem, e tudo o que ela podia fazer por ele, ela tinha feito. Agora precisava acreditar que ele por si só iria querer mudar. Ninguém podia fazer mais nada. Viu o seu Fabinho indo embora, e seu coração quase parou. Aquilo tudo era muito doloroso para ela. Depois de toda a loucura vivida, todos esses anos, parecia certo deixar Fabinho escolher e seguir o seu próprio caminho. Era muito triste vê-lo partir, mas era o certo a fazer. Os meses que seguiram depois disso foram de tristeza. Ela pensava o tempo todo em Fabinho. Se estava bem, se estava se alimentando, se tinha um lugar para dormir. Mas se manteve forte, precisava ser forte. Mas também foram meses de muito trabalho. Ela, junto com seu pai, uniu forças para abrir uma empresa, e eles estavam empenhados em tornar este sonho realidade. E foi num dia como este de muito trabalho que Fabinho voltou para a casa, para a surpresa e felicidade de Marília e de seu pai. Fabinho, neste período que ficou longe de sua família, começou a perceber a importância do amor e do apoio deles, principalmente o de Marília. Ele voltou decidido a mudar, retomou os estudos e a terapia, revelando uma força que ela nunca imaginou que ele tivesse. Marília ficou admirada ao vê-lo se transformar em um jovem determinado, que não apenas queria superar os traumas do passado, mas também sonhava com um futuro melhor. Fabinho passou a ajudar seu pai e sua irmã a darem continuidade ao plano de abrirem uma empresa. Pela primeira vez, estavam unidos como uma família de verdade. Com o passar dos meses, a relação entre eles se solidificou de uma maneira que Marília nunca poderia ter previsto. Fabinho começou a se destacar em seus estudos, e a confiança dele cresceu. O garoto que um dia se sentiu perdido, agora sonhava em fazer uma faculdade e seguir carreira na área que sempre o fascinou. Marília, orgulhosa, fez questão de acompanhá-lo em cada passo, ajudando-o a preparar sua inscrição e celebrando cada conquista como se fosse a sua própria. A sensação de estar ao lado dele, torcendo por seu sucesso, preenchia Marília de uma felicidade indescritível. Estavam os três concentrados nos preparativos do novo negócio, quando a campainha tocou. Marília olhou para seu pai, perguntando se ele estava esperando alguém. Ele respondeu que não com a cabeça. Eu estou, disse Fabinho, levantando-se e indo em direção à porta. Os dois se olharam com medo do que estava por vir. Quem Fabinho estava esperando? Será possível que esse menino não iria tomar jeito nunca? Pensaram. Quando olharam em direção à porta, Marília não podia acreditar em seus olhos. Era Daniel. O amor de sua vida estava ali, bem à sua frente. Eu o convidei para vir aqui hoje. Espero que não se importem, falou Fabinho.
Daniel se apresentou ao pai de Marília com respeito, e já pedindo desculpas por não ter avisado antes que viria. Na verdade, Fabinho quis fazer uma surpresa para sua irmã. O pai de Marília sorriu vendo aquele homem à sua frente todo desconcertado, e já imaginando que ele era o tal Daniel que sua filha mencionara anteriormente. Fabinho explicou que havia entrado em contato com Daniel para pedir desculpas. Isso fazia parte da terapia. Embora ele fosse uma criança na época, ele sabia que tinha interferido na vida de sua irmã e queria tentar consertar isso. Daniel aceitou as suas desculpas e ficou feliz em saber que Fabinho estava tentando melhorar. Ele tentara seguir com sua vida depois que foi embora, e a saudade que sentia de Marília apertava seu peito constantemente. Daniel não se casou e não constituiu família, pois não conseguia esquecer o seu grande amor. Quando Fabinho entrou em contato se desculpando e explicando tudo o que pretendia fazer, Daniel sentiu um misto de alívio e felicidade. Finalmente poderia ser feliz de novo, e agora para sempre ao lado de Marília, se ela assim também quisesse. Marília ouvia tudo o que diziam, mas não conseguia parar de olhar para Daniel. Ela não conseguia acreditar que ele estava ali, diante dela. Depois de tantos anos, ele continuava lindo. Ela só pensava nisso. Fabinho e seu pai, percebendo os olhares entre os dois, deram uma desculpa que iriam verificar algo lá fora, só para deixar os dois a sós. Marília olhava para Daniel e sorria. Daniel, envergonhado, sorria de volta e abaixava a cabeça em seguida. Parecia que nada havia mudado entre eles. Continuavam apaixonados um pelo outro. Eles conversaram sobre o que havia acontecido em suas vidas desde a última vez que se viram. Marília falou sobre suas lutas, seus desafios e o quanto estava orgulhosa de Fabinho. Daniel, por sua vez, compartilhou suas experiências, revelando como a ausência de Marília o havia perturbado. A conversa fluiu naturalmente, onde um novo capítulo começava a se desenhar para eles, iluminado pela esperança e pelo amor que nunca deixou de existir entre os dois.